inverter a resposta da função e, ou inverter a resposta da nossa função, ou tu pode usar uma outra função. Claro, porque a gente pode ir alterando os argumentos e mudando aí a forma de resposta. Tem uma função chamada não. Não. A função não, aqui dentro das planilhas de cálculo, ela inverte. Se a resposta era verdadeiro e tu usou a função não, então a resposta vai ser falso. Se a resposta era falso e tu usou a função não, então vai ser verdadeiro. A função não inverte a resposta. Vamos ver. Qual é o resultado dessa função ou? Primeiro argumento falso, segundo falso, terceiro falso. Então a função ou só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Por isso deu falso como resposta. Então tu já sabe que o resultado desta função ou é falso. Mas agora eu vou usar uma função não e botar a função ou dentro da função não. Como a função não inverte, se o resultado da função ou foi falso, como eu usei dentro da função não, a resposta da fórmula tem que ser verdadeira. Vamos ver isso na prática? Olha lá na montagem. Antes aqui da nossa função ou, observa, eu vou escrever não. Não. Vou abrir parênteses e aí vou fechar parênteses aqui no final. Então agora eu botei a função ou dentro dos parênteses da função ou. Professor, dá para botar uma função dentro da outra? Dá. E eu acabei de botar a função não dentro dos parênteses da função ou. Como esta função ou retornou falso e ela está dentro da função não, a função não pega a resposta da função ou, que nesse caso foi falso, e inverte. Então a resposta da fórmula vai ter que dar verdadeiro. Porque eu botei a função ou dentro da função não. A resposta da função ou tinha sido falso. Como eu botei dentro da função não, a função não pegou essa resposta falso e inverteu. E deu o resultado verdadeiro. Porque a função não, que é uma negativa, ela inverte a resposta. O resultado foi falso, a função não vai dar verdadeiro. Se o resultado tivesse sido verdadeiro, a função não retornaria falso, que a função não inverte a resposta original. Então tem que cuidar aí muito com essas fórmulas e funções de análise lógica nas planilhas. Desde a função se, que a gente já estudou, se for verdadeiro retorna um resultado, se for falso retorna outro, mas também temos a função e, que só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Tem a função ou, que só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. E ainda tem a função não, que inverte. Se a resposta original era falso, vira verdadeiro. Se a resposta original era verdadeiro, vira falso. São as famosas funções de análise lógica que nós temos aí nas planilhas. Então, sempre muito importante serem lembradas para efeito de provas de concurso. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Bons estudos!